Muito bem, amados, a graça e a paz do Senhor. Voltando aos nossos devocionais, alusivo ao estudo do livro de 1 Samuel, onde nós vamos estudar a lição 3. E o tema do devocional de hoje é: a verdadeira profecia não traz confusão. E o texto se encontra em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, que diz: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Meus amados, tudo o que Deus faz tem um propósito distinto e determinado. Lá em Atos capítulo 17, versículo 26, o texto diz o seguinte: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Queridos, aqui nós temos a perspectiva da forma didática que Deus levantou o povo de Israel, definindo esse povo como um povo que seria o exemplo para toda a humanidade. Ou seja, Deus ele teve e tem um propósito determinado para tudo. E dentro dessa perspectiva, queridos, o ser humano é um instrumento dos propósitos divinos. É tanto que se você for olhar toda a história dos patriarcas, até chegar aos reis, você vai ver que Deus usou muitos homens, mulheres, de forma muito pontual, porque Deus tem os seus propósitos, mas Ele precisa usar o homem. Então, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, traz assim: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Olha aí, uma perspectiva para tirar determinadas situações de comportamento. O que nós vamos entender nessa devocional é que vai tratar sobre comportamento. E o texto diz assim: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem, o que você terá ou tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? É uma pergunta que o apóstolo Paulo faz aqui, porque a gente entende que a igreja de Corinto, meu irmão, é uma igreja muito cheia de problemas. E a gente vai ver aqui a carta de Paulo aos Coríntios, meus irmãos, ele trata de várias questões que estavam causando dificuldades para os cristãos de Corinto. Vamos listar alguns exemplos. Problema a respeito de doutrina, de comportamento nos cultos, de adoração e questões práticas a respeito da vida cristã, em especial a maneira como os cristãos deveriam se relacionar com os pagãos. Mas, acima de tudo, Paulo quer que os cristãos sejam guiados pelo amor cristão. Pois, sem amor, alguém que se chama de cristão não é seguidor de Jesus Cristo. Sem amor, uma igreja não é o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14, diz assim: tudo que vocês fizerem, seja feito com amor. Essa advertência é para os dias de hoje, queridos. E quando a gente se volta para o contexto de 1 Coríntios 14, verificamos que estava ocorrendo confusão em relação à variedade de línguas. Aí a gente lembra algumas palavras, alguns ensinamentos de Hernandes Dias Lopes, que eu gosto muito de escutar.
ler os seus livros, ele diz assim, que o culto ele tem 3 aspectos. O primeiro é Deus é adorado, o segundo, o povo de Deus é edificado, e o terceiro, os incrédulos são convencidos. E quando nós erramos? Quando vamos à igreja para adorar, com o propósito de demonstrarmos a nossa espiritualidade, e aí estaremos trabalhando em erro. O culto, queridos, é para a edificação e não para a exibição. Mas a igreja de Corinto estava transformando o culto num palco de exibição em vez de um canal de edificação. Olhando para o livro de 1 Samuel, entendemos que o ministério profético ele tem uma função que é levar a todos ter um firme compromisso com Deus. É por isso que em Jeremias 23, 28, o profeta Jeremias foi extremamente preciso e categórico quando expressou o que Deus lhe disse. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, diz o Senhor. E Deus ainda faz uma pergunta. Pois o que tem a palha a ver com o trigo? O foco aqui é ser verdadeiramente diante do dom recebido de Deus, é sermos verdadeiros quando exercermos nossa função dentro da igreja. Falar apenas o que Deus afirmou. Vamos deixar de ser crianças para não atrapalhar o recebimento das bênçãos que Deus tem para os membros da nossa igreja. É tempo de exercer a função profética que cada um, o dom profético que cada um de nós temos, de muitas vezes sonhar, falar em línguas, ter o cuidado, o comedimento de não chamar atenção, mas exercer o dom com policiamento de comportamento. É isso que eu quero trazer nesta manhã, neste dia, a você que está escutando, não sei a que horas, em qual lugar você está hoje, mas que a gente possa entender que a verdadeira profecia, ela não traz confusão. A igreja tem que ser edificada um pelo outro. Eu por você e você por mim. Aí nós estaremos exercitando, colocando em prática o verdadeiro dom que Deus quer. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.